Boa noite a todos. Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos à nossa 16ª Semana Espírita, nesta noite de terça-feira. Hoje nós vamos ter como palestrista o senhor Gustavo Frois, do Rio de Janeiro, que muitos já conhecem. E quem está a cargo da reunião de hoje é o Centro Espírita Joana d'Arc. Centro Espírita Joana d'Arc fica na Rua Salinas, 135, no centro de Divinópolis. E as atividades do Centro Espírita Joana d'Arc são as seguintes. No domingo, às 16h30, reunião da Mocidade Espírita. No domingo ainda, às 18h, reunião do grupo Irmã Ângela. Na segunda-feira, às 20h, reunião pública de estudo doutrinário. Na terça-feira, às 20h, reunião de desenvolvimento ou educação mediúnica. Na quarta-feira, 20h, reunião pública de estudo do Evangelho. Na quinta-feira, às 19h30, reunião de desobsessão privativa. Na sexta-feira, às 20h, reunião mediúnica. E aos sábados, a partir das 15h, o departamento de costura trabalha e a partir das 16h há o trabalho de evangelização infantil. Todas as reuniões duram em média de 1 hora. Como quem está encarregado da reunião de hoje é o Centro Espírita Joana d'Arc, a gente vai chamar Wesley, estava outra pessoa, Wesley, para fazer a prece inicial. Jesus, amigos espirituais, muito obrigado por mais uma oportunidade de estarmos todos aqui reunidos para poder aprender mais um pouquinho de Tua Palavra. Que possamos, a cada dia mais, termos essa força de vontade de querer aprender a Palavra do Senhor. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Assim seja. Gustavo Frois é do Rio de Janeiro, trabalha na Casa Espírita Aprendizes do Bem. Ele diz que é turista na Casa Aprendizes do Bem porque a profissão dele é representante comercial. Então ele passa a maior parte viajando e por isso ele tem a oportunidade de visitar muitas casas espíritas em todo o Brasil. Além disso, ele trabalha com o informativo SEI e no informativo, na revista informativa, o Reformador da Federação Espírita Brasileira. Ele é articulista e divulgador de ambos os dois. Além dele ser representante comercial, ele representa aqui uma família com 4 filhos e uma esposa querida que suportam a ausência dele pelo trabalho. Ele diz que a estrada é muito longa. 5 netos também, está me lembrando ali. A gente fica muito feliz com o Gustavo, ele já fez um turismo aqui pela cidade, já visitou algumas casas espíritas, dentre elas o Centro Espírita Joana d'Arc e o Centro Espírita Estudantes do Evangelho. Esteve conosco no programa Projeto Futuro, estará na segunda-feira na Fraternidade do Niterói e hoje está aqui conosco. Tá vendo? Estou sabendo da sua agenda.
Seja bem-vindo, a palavra é sua. E as bênçãos da luz divina recaiam sobre esta casa, trazendo a todos os corações a paz do Senhor. E que Jesus nos ilumine a todos e permita que os seus divinos mensageiros me toquem a mente e o coração e que transforme as minhas palavras em sementes do seu amor. Meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, muito poucas vezes eu disse essas palavras com tanta emoção. Está mexendo aqui. Alegria, vibração, porque a Semana Espírita da qual eu tenho esse privilégio de participar, e desde já agradeço a AME, ao Joana Dark, ao CEP e a todos os companheiros maravilhosos do movimento espírita de Divinópolis. Essa semana tem me trazido vibrações maravilhosas. Muita gente notou quando eu cheguei aqui que eu estava suando. Eu disse, não é calor, é a vibração positiva. Muita gente pensa do espiritismo como uma coisa séria, assim, muito, tem que ser muito até parado, muito. Não, gente, essa é a nossa festa, essa é a nossa alegria. A vibração desta semana está maravilhosa. Eu tenho captado esses dias aqui, desde sábado, desde o momento que José Amaral começou, uma energia maravilhosa. É a congregação dos valores espirituais, é o maior do movimento espírita da região. Vamos nos alegrar, vamos vibrar, vamos unir os nossos corações e colher essas bênçãos que a espiritualidade está derramando sobre nós. É o balanço do ano, mas é a recompensa dos nossos esforços. Hoje, eu quero convidar vocês para que no final nos lembremos disso, da nossa festa, transformar isso em alegria, olhar para o companheiro do lado, estender a mão, dar um abraço apertado, seja o filho, o irmão, o esposo, a esposa, ou um companheiro até desconhecido, mesmo aquele que chegou aqui pela primeira vez. Vamos trocar essas energias, vamos fazer com que esses fluidos se misturem, trazendo para nós aquele amor imenso da fraternidade que Jesus nos recomendou. Quando ele disse que os seus seguidores seriam reconhecidos por muitos se amarem, ele nos recomendou a prática do amor entre nós. Vamos praticá-lo hoje, vamos unir as nossas mentes, entrelaçar os nossos corações e vamos comemorar com alegria essa jornada maravilhosa, com as bênçãos que a espiritualidade nos traz, fazendo com que nos recolhemos à nossa casa melhores ainda nesse dia de hoje e amanhã e depois, incentivando-nos a continuar na jornada para alcançar o objetivo de transformar a cada dia o nosso íntimo, o nosso ser, seja pelo estudo, pela prática, pelo aprendizado, como também tem sido mostrado por aqueles que me antecederam. Não esperem vocês aqui um professor, eu até estou um peixe fora d'água aqui, diante de tantos doutores, tanta gente sábia, tanta gente maravilhosa que passou aqui. Eu estou até me sentindo constrangido, porque talvez tenha muito pouco ainda para dar e tanto para aprender, com toda certeza. Mas é com coração que a gente vai tentar levar a nossa mensagem. E a nossa mensagem começa numa história que teve seu princípio lá no final do século passado, mais precisamente
em 1º de maio de 1880. Chegava aqui em nosso planeta, através da reencarnação, um dos mais magníficos espíritos que tivemos notícia. Aquele que realmente espelhou Jesus para nós, mostrando que o Espiritismo, quando tem a coragem de nos dar o modelo de Jesus, não nos está dando algo inalcançável. 1º de maio de 1888, na pequenina Sacramento, nascia Eurípides Barçanufo. Eurípides teve uma infância muito difícil, visto que seus pais, Mogico e Dona Meca, eram muito pobres. Todo mundo prefere chamá-los assim, porque o nome Hemórgenes e Jerônima tornou-se um apelido. Hemórgenes virou Mogico e Jerônima virou Meca. São duas criaturas maravilhosas, porque para abrigar a família que abrigou, e principalmente esse espírito magnífico, eram também espíritos portentosos, que souberam com dignidade, com esforço, lutar com todas as dificuldades. Lá naquele vilarejo, sem luz, sem água, que pouca gente sabe que quem colocou luz lá foi um rapazinho que também foi político e foi vereador durante algum tempo, chamado Eurípides Barçanufo. Entre muitas coisas que ele fez na cidade, mostrando como pode honradamente o espírita ser político. Que ser político não é defeito, porque ser honesto é possível em todos os campos, ser correto. Ele inclusive deu uma demonstração de dignidade imensa quando no 2º mandato, na época se chamava presidente de Minas Gerais, e o presidente prorrogou o mandato dos vereadores. Ele disse: não, essa prorrogação não está dentro da lei, eu represento o voto popular, portanto, ao encerrar, eu renuncio. E apesar de toda a insistência de todos os pares, do prefeito, do presidente da Câmara, ele realmente abandonou, porque não ficaria um dia sequer no cargo sem ter o direito pelo voto do povo. Mas era um homem maravilhoso, que foi forjado no trabalho e na perseverança de seus pais, que lhe deram educação segura, educação e moral. Já aquele espírito que veio pronto, com todas as sementes para germinar, e foi burilado por aqueles que o antecederam. Jerônima e Hemórgenes fizeram daquele filho aquele grande homem. Eurípides Barçanufo, e ele era o terceiro de uma geração de 15 irmãos, foi aquele filho que esteve ao lado dos pais a todo instante, foi aquele filho que esteve ao lado da cabeceira da mãe, foi aquele menino inocente e puro que um dia, enganado pelos companheiros, sem ter um centavo, foi ralar um pedacinho de tijolo, pensando que assim ele fazia dinheiro para comprar uma bala. E entendendo a inocência daquele menino de 4 anos de idade, o negociante lhe deu a bala, porque ele havia sido iludido pelos companheiros. Mas era essa pureza desse espírito que não iria se perder dentro desse nosso mundo conturbado. Cresceu ele dedicado, bom filho, bom aluno, transformando-se aos 9 anos já em um dos monitores do famoso Colégio Miranda, lá de Sacramento, sendo ele aquele aluno que na época, pelo método de ensino, ajudava os companheiros, aquele que procurava os alunos mais atrasados como monitor, e independente do auxílio do professor, ele os auxiliava. A nobreza daquele espírito nos mostrava como conviver com a dignidade, com o bem, com o amor ao próximo. Desde os primeiros anos de infância, Eurípides foi assim. Eurípides foi aquele homem que se manifestou muito cedo em sua integridade, em sua intensão, em sua soberana sabedoria. Espírito de escola,
enfrentou as dificuldades todas com nobreza. E quando seus pais começaram a melhorar de vida, pelo esforço, pelo trabalho honesto, Eurípides os acompanhou e os auxiliou constantemente. Estava ele a escriturar os livros do pai, estava ele a auxiliar das doenças da mãe. A uma certa época, com 17 anos, Eurípides conheceu um jovem, Orígenes, filho de uma senhora, Josefina Gomes, que era irmã de Carlos Gomes, portanto, esse rapaz era sobrinho de Carlos Gomes, que trouxe uns livros sobre homeopatia. Imediatamente Eurípides se interessou, aprendeu, começou a produzir remédios, sabem para quê? Para atender os pobres da periferia. Ele, ainda com 17 anos, trabalhava na farmácia que posteriormente ele criou para atender os pobres. Muita gente dizia os recursos, que não eram tão grandes na época, muitas vezes advinham de pessoas mais ricas que o procuravam, porque a sua dedicação começou a correr pela cidade da maneira que todos podem imaginar, alguém que faz o bem, alguém que pratica a caridade. E lá estava ele, praticando a caridade, estava ele auxiliando a todos através da homeopatia. Durante toda a sua juventude, ele sempre foi um homem muito ativo, embora sereno e pacífico, amigo de todos. Ele sempre foi escritor, ele participou de peças, escreveu peças de teatro. Na sua cidade, cultura, e nós estamos falando na Semana da Cultura Espírita, não há exemplo melhor do que esse espírito magnífico. Cultura era com ele participava de tudo, ali estava, foi jornalista, fundou a Gazeta de Sacramento, o primeiro jornal daquela cidade. Foi um homem ligado à atividade cultural permanentemente. E como bom cristão, era aquele membro nato da igreja. Os padres tinham por ele um respeito imenso, a ponto de um deles estar até passando por cima da ordem, oferecer-lhe a Bíblia. Esse padre, inclusive, disse a ele, não pode mostrar para ninguém. E foi aí o primeiro contato de Eurípides com o Evangelho, diretamente na Bíblia, que aquele companheiro lhe cedera. E ali ele começou os questionamentos. E foi até alertado, olha, você não pode querer saber de tudo, tem certas coisas que nós temos que respeitar. Mas Eurípides continuava, fundou a congregação de São Vicente de Paulo, inclusive onde ele era o líder de todos os jovens, membro ativo da igreja local, era aquele homem pronto a todos os instantes, a todo momento, a atender a todos e a prestar a caridade. Uma certa vez, já anos depois, conforme nos conta Hilário Silva no livro A Vida Escreve, durante a noite, num dos seus desdobramentos, depois de eclodir a mediunidade, Eurípides sai do corpo durante o sono, sobe, vai às alturas, vai muito longe, e lá chegando, vê uma imensa campina verde. Ao fundo ele divisa uma figura magnífica, luminosa. E ele resolve se aproximar, tem até medo quando ele percebe tratar-se exatamente do Mestre Jesus, que ele tanto amava. Quando ele vê o Mestre chorando, ele se move e toma a iniciativa de dizer alguma coisa. Mestre, por que choras? E com medo de não ter sido entendido, de não ter sido ouvido, ele complementa, choras por aqueles que não conhecem o teu Evangelho? E Jesus vira-se e diz, não, eu choro por aqueles que já conhecem e não o praticam. Nesse instante foi como se um dardo violento o atingisse, e ele desce violentamente, e volta à corda e desperta no corpo. A partir desse momento, a partir desse dia, ele, como conhecedor do Evangelho,
dedicou-se integralmente à prática do amor ao próximo, a praticar na essência o Evangelho de Jesus, fazendo de cada minuto, de cada instante, um passo em direção ao progresso espiritual. Esse homem magnífico, apesar de tudo, teve as suas dificuldades, teve inclusive aqueles que se julgaram seus inimigos, porque ele assim não julgava, ele não tinha inimigos. Aquele que se julgava inimigo dele era amado por eles, conforme a recomendação do Mestre Jesus. Vejam bem, alguns anos já haviam se passado e ele já estava com a farmácia homeopática, quando houveram algumas manifestações numa fazenda chamada Santa Maria, ali próximo de Sacramento. Naquela época, alguns médiuns encarnados na região estavam provocando alguns fenômenos espíritas. Pedras eram atiradas, eram ouvidos barulhos, vozes em determinada fazenda. Aquela ocorrência semelhante à ocorrência do despertamento para a doutrina espírita, das mesas girantes, das batidas. Naquela época, os médiuns localizados na região começaram a corrigir esses problemas e resolver esses problemas com a sua própria mediunidade. Entre esses médiuns estava um dos irmãos de Dona Meca, Mariano Cunha, tio de Eurípides. Esse tio de Eurípides era um homem de não grande cultura, mas um médium excepcional. Primeiro, materialista. Vejam bem, não acreditava em nada. Era um materialista convicto. Mas um belo dia, numa cena dessas, que muita gente não sabe porquê, mas a espiritualidade sabe realmente do que está fazendo, alguém lhe pede para guardar um facão no seu estabelecimento comercial. Olha, eu vou viajar, eu vou a algum lugar, tenho medo de perder, então você guarda para mim, Mariano. E Mariano guardou aquele estimado facão daquela pessoa. Quando a pessoa retornou, ele foi procurar o facão, sumiu. O facão havia desaparecido. E ele ficou nervoso, não achava, a responsabilidade dele, ele não achava. E a pessoa, quando soube que ele não estava achando o facão, manifestou uma agressividade tremenda. E Mariano Cunha começou a perceber que por causa do facão poderia acontecer uma desgraça. E ele não se conformava, disse, meu Deus, será que eu vou morrer ou ter que matar alguém por causa de um danado do facão? Foi quando, de repente, procurando lá num dos cantos, a mão dele endureceu e ele perdeu o domínio sobre o braço. Mariano Cunha era um desses médiuns, sem saber ainda na época, muito raros, escreventes mecânicos, ou seja, um psicógrafo mecânico. Todo mundo sabe que a psicografia ela se manifesta por intuição ou por mecânica. A intuição, o médium recebe a intuição e escreve. A outra não, a mão escreve sozinha. É muito mais rara, é menos comum. Mas vamos voltando a Mariano Cunha, ele tem a sua mão tomada por uma força estranha que escreve um bilhete e diz onde está o facão. E ele fica espantado, vai lá e acha o facão e acaba o problema. Com isso tem despertado a atenção para a sua mediunidade, porque ele começa a perceber que existe realmente algo além da vida. Interessa-se pela doutrina espírita e passa a integrar o grupo Fé e Amor lá de Santa Maria. Nas visitas em que fazia a casa da família, ele normalmente era acomodado no quarto de Eurípides. Eurípides gostava de dormir sozinho, tinha o seu quarto. Mas quando o tio ia para lá, ele aproveitava a companhia do tio, como sempre, como bom sobrinho, gostava da companhia. Naquela época, ele soube que o tio estava se envolvendo com manifestações espíritas e, católico convicto, começou a questionar o filho. Ao questionar o tio, aliás, ele começou a debater. E o tio disse, olha, para conversar com você, eu não tenho condições, mas eu tenho aqui um livro que pode responder os teus questionamentos. Porque realmente
Imagina, que era materialista, se volta para uma história, para uma doutrina que nem era chamada de doutrina, era chamada coisa do demônio. Como é que pode, tio? O senhor não queria nunca, não acreditava em Deus, agora foi passar para o lado do demônio? Mas como é que é isso? Como é que é aquilo? É a realidade. E aí Mariano disse, não, sabia a fera que estava ali para debater com aquele homem, com aquela cultura que era Eurípides Barçanufo, que era um homem de grande cultura. Não tinha condições, então ele disse, olha, está aqui um livrinho. O livro era um livro de Leon Denis chamado Depois da Morte. Vale a pena ler, é maravilhoso. E ali estão os princípios da doutrina espírita, ali está a explicação de tudo, que antes de dormir, foi a hora que ele estava conversando com o tio, Eurípides abre o livro e não tem jeito, é a madrugada inteira lendo aquele livro. De manhã, quando Mariano acorda, ainda encontra Eurípides lendo o livro. Eurípides não dormira, ele bebera aquela coisa maravilhosa que era a doutrina espírita. Pronto, acabou, não tem mais jeito, não tem retorno. E o tio acorda espantado, ele disse, tio, esse livro é magnífico. E o tio diz, então é seu. E aí ele volta a ler, devagar, com calma. E aí começa a sua integração na doutrina espírita. Mas ainda ele tinha uma dúvida, que era exatamente a comunicabilidade dos espíritos, que ele não achava possível. Aquilo ainda era estranho para ele. Até que houve a oportunidade, e ele foi à Fazenda Santa Maria participar da primeira reunião espírita. Lá, o espírito que se manifesta através de um médium chamado Aristides, um homem semi-analfabeto, que mal sabia escrever o nome, era um espírito de elevadíssima categoria. Porque ele, quando chega e questiona, quando Eurípides chega, ele quer questionar. Como um espírito elevado, como um homem de cultura, de inteligência, Eurípides questiona, eu quero saber a explicação para o Sermão da Montanha, eu quero a interpretação e quero ser atendido por João Evangelista. Nada mais, nada menos. João Evangelista. E foi exatamente um espírito de elevadíssima categoria que se manifestou através daquele médium semi-analfabeto, homem inculto, e lhe traz uma mensagem de elevadíssimo teor. Coisa magnífica e maravilhosa, incompatível com o médium que está lhe trazendo a mensagem. É a prova definitiva da qual Eurípides precisava. E ao assinar-se João o Evangelista, o Espírito estava atendendo à realidade daquele que lhe fizera a pergunta. Tal elevação o espírito de Eurípides Barçanufo, que o nosso companheiro Divaldo Franco costuma dizer, desse os obsessores não conseguiam chegar perto. Esse não tinha jeito, não dava para jogar. É o que eu digo assim, é como avião, não dá para jogar pedra. Pode jogar, vai chegar lá em cima. Como sempre, né? Burro é o piloto que desce para brigar com o cara. A gente às vezes pensa que é avião, vai descer, vai lá. Mas na realidade, Eurípides Barçanufo teve uma vivência espírita magnífica. Posteriormente, ele ainda não estava desligado da igreja, porque ele tinha uma participação muito ativa. Os padres começaram a perceber que ele não estava indo mais tão permanentemente à igreja. Os padres notaram alguma diferença. Os irmãos da congregação São Vicente de Paula reclamavam a sua presença. Ele era o líder, ele era aquele trabalhador que a igreja contava com ele. Diziam até que só faltava a batina para ele. Mas na realidade a doutrina espírita já havia ferido o seu coração de forma definitiva. E uma segunda reunião espírita, a manifestação de Dr. Bezerra de Menezes, isso nos idos já de 1903, 1904, Dr. Bezerra de Menezes desencarnou em 1900, e também foi político, né? Chegou a ser vereador e deputado no Rio de Janeiro várias vezes, outro espírito magnífico, trabalhou na política, chegando ao cargo
de presidente da Câmara, que se equivaleu a prefeito no Rio, mas vamos passar de volta para Eurípides, apenas uma ação. Doutor Bezerra de Menezes se manifesta e cede a manifestação, isso já através de um outro médium, tio senhor, a um outro espírito, que era o seu mentor espiritual, que lhe revela que muitas vezes vivera junto com ele, nada mais, nada menos que São Vicente de Paulo. Ele diz ter sido sua a influência na fundação da congregação São Vicente de Paulo, mas que pede que Eurípides assuma definitivamente a nova postura como espírita, porque lhe estava reservada uma magnífica missão. Eurípides Barçanufo, então, a partir daí, tornaria-se espírita e desliga-se da congregação. E como um homem justo e sincero e honesto, que não deve temer apresentar-se tal como é, tal a sua integridade, Eurípides, ao ser questionado pelos companheiros que não entendiam aquela sua deserção, diz em alto e bom som que tornara-se espírita. Imediatamente é chamado de louco. Todos querem apedrejá-lo. Porque a doutrina espírita na época era chamada de fábrica de loucos. Imaginem vocês, numa pequenina cidade de Sacramento, onde o bispo de Uberaba tomava conta, vivia lá, tomando conta das famílias, do qual Eurípides era o favorito. Sabendo dessa deserção, tentaram de tudo, e ele recebeu todos dignamente, mas inflexível. Inclusive aquele companheiro que lhe dera o livro, aquele padre, nesse momento é tomado de um acesso de loucura, dizendo-se arrependido de ter dado a Bíblia, porque foi a Bíblia que botou a cabeça dele daquele jeito. Na realidade, ficamos sabendo, através de comunicação de Francisco Cândido Xavier, que foram obsessores que tomaram aquele momento, tentando sensibilizar Eurípides para abandonar a sua missão. Os obsessores não chegavam perto dele, então jogavam pedra em outro, do lado. Então, pensando em sensibilizá-lo e desviá-lo da sua rota, fizeram desse a vítima, que foi inclusive internado como louco, o seu estado. Mas Eurípides nem aí, orou muito pelo companheiro, pediu pelo seu restabelecimento, mas manteve-se à frente da doutrina espírita. E a partir daí começam as manifestações mediúnicas, começam as atividades de Eurípides na doutrina espírita. Foi ele mais íntegro ainda, mais honesto, se assim podemos dizer, se fosse possível, ao praticar na sua essência o Evangelho de Jesus. Porque ele entendeu desde o início que o Espiritismo é o cristianismo redivivo. É a volta à essência dos primeiros anos da prática do amor, da caridade, da igualdade entre os semelhantes. É aquele momento de estar junto, custe o que custar, seja na hora da felicidade, seja na hora da dor. Ali estava Eurípides, educador emérito, apesar da perseguição inicial, que ele já era professor e já havia alugado um prédio, a gente pulou um pouquinho a etapa, né? Mas ele já tinha o colégio, foram lá, pediram o prédio, tiraram os móveis, os outros colegas professores abandonaram, e ele teve que abandonar a escola, e posteriormente fundou novamente essa escola, o Colégio Allan Kardec, e continuou doutrinando através do Evangelho a todo mundo. A reunião de Eurípides no Evangelho era uma coisa maravilhosa. Todo mundo diz que eram reuniões num outro mundo, no mundo astral, porque tal a elevação que ele conseguia. Foram muitos os casos, os atendimentos. Tinha gente que não entendia, porque ele inclusive se manifestava na bicorporeidade. Os seus alunos sabiam que o mestre, que de repente parava de dar aula e abaixava a cabeça como quem estivesse dormindo, não estava ali. Ele se desmembrava e ia socorrer alguém que precisava. Ele sintonizava imediatamente. Há um caso, e não é só esse, são vários casos, de alguém
que está tendo, ele fazia partos, inclusive, naquela época ele fazia tudo. Com assistência do Dr. Menezes, ele cuidava de muita gente, não só na farmácia, mas através de passes, através da sua atuação mediunizada, ele ia atender os sofredores. Uma determinada ocasião, um marido sai à sua busca, só que ele já tinha ido para lá. E lá atende, faz o parto e retorna. Quando ele chega de volta ao corpo, lá na escola, chega o marido. E lá o marido diz: mas você tem que ir correr, já nasceu a criança, está tudo bem. Mas não é possível, não, você tem que ir correndo. Ele, para não contrariar o marido, ele disse: não vamos. Quando ele chegou lá com um rapaz, a moça disse: mas senhor Eurípides, não precisava o senhor voltar, estava tudo bem, da maneira com que o senhor me tratou. E o marido não entendeu nada, né? Na realidade, foram muitos, e os exemplos são muitos, estão aí na literatura espírita, em Eurípides, O Homem e a Missão, e outros livros que lá na Leal tem, lá na banca do livro espírita tem. Conheçam a história magnífica desse homem que, por causa da sua fé inabalável, foi perseguido, acusado de feiticeiro, porque a igreja não se contentava. Primeiro arranjado um tal de padre Iag, que ia para lá e foi fazer, ele era de, parece que São José dos Campos, uma outra cidade, ou Ribeirão Preto, esse padre. Era um padre, um morador emérito e tal. Então foi fazer um sermão na igreja de Sacramento e não se contentou em atacar o espiritismo, não, baixou o pau no Eurípides. Só que ele fez uma besteira. Desafiou Eurípides Barçanufo a um debate público na praça pública. Ele, para provar que o espiritismo não existia, que era coisa do demônio, que, enfim, aquelas bobajadas todas que eles falam. E Eurípides teria que provar o contrário. A realidade, todos nós sabemos, a cultura, a elevação de Eurípides fez com que o padre ficasse desse tamaninho e o povo todo reunido, apesar do seu constrangimento, saiu carregando Eurípides pelas ruas da cidade. Ali, quase toda a população foi entender o que era espiritismo. E o padre nada mais pôde fazer a não ser receber o abraço carinhoso, fraterno de Eurípides Barçanufo e se calar. Porque com toda a dignidade e respeito ele continuou tratando os seus desafetos, que não conseguiam entender isso e moveram contra ele um processo por curandeirismo e queriam proibir a prática do espiritismo na região. Esse processo desagradou a todo mundo, porque Eurípides praticava o bem, única e exclusivamente o bem. Tal a sua magnitude que não houve quem não se revoltasse. E vejam vocês, esse processo, sabe qual foi o grande problema de Eurípides? Fazer com que os outros companheiros aceitassem ficar quietos, pacíficos, que a revolta não alcançasse a qualquer coração. Cada vez que um companheiro tentava um gesto, ele dizia: não faça isso. O delegado especial enviado a Sacramento para tratar do caso, na realidade, foi procurar saber o que era Eurípides e compareceu ao culto do evangelho que Eurípides fazia na sua casa, onde várias pessoas iam, e ao terminar o culto, com os olhos cheios d'água, abraçou seu Eurípides e disse: olha, eu apenas cumpro. Ele disse: Eurípides, eu sei que o senhor só cumpre essa obrigação. Esse processo, que foi motivo de muito ataque, muita polêmica nos jornais, inclusive de Uberaba na época, começou a ir de mão em mão. Cada juiz que pegava esse processo se dizia incompetente. E foram durante muitos meses prorrogando até que arquivaram o processo por falta absoluta de sentido nesse processo. Nesse dia, uma multidão vem pelo caminho, invade a cidade, a soltar fogos, a comemorar, quando Eurípides pede encarecidamente que não se excedam para não melindrar os outros adversários, os derrotados. A magnitude desse espírito é o exemplo maior de como um espírita pode influenciar
toda uma comunidade. O comportamento de Eurípides nos mostra o caminho a seguir, a magnificência das ações, o amor com que ele praticou o evangelho, a caridade, a fraternidade, faz com que Eurípides Barçanufo seja o modelo que nós possamos chegar e utilizar na nossa caminhada. Espelhar-se em Eurípides Barçanufo é estar espelhando-se em Jesus. E quando a gente fala das leis naturais, as leis morais, que são o nosso tema dessa noite, a figura maravilhosa de Jesus nos vem à mente. O seu magnífico evangelho está ali, ponto a ponto. Ainda existem pessoas que querem fazer espiritismo sem Jesus. É como fazer sem espírito, porque o livro dos espíritos, principalmente na sua terceira parte, está riquíssimo de Jesus. Jesus nos deu o caminho, e a espiritualidade, através do Kardec, ilumina esse caminho. As lições de Jesus, vistas sobre a ótica da doutrina espírita, se tornam muito mais profundas, muito mais luminosas, são magníficas, são ali ponto a ponto. Nós vamos tendo consciência de cada frase, de cada palavra, de cada ensinamento de Jesus, na sua maior profundidade, na sua real grandeza, no seu real valor, o valor do verdadeiro mundo, os valores do espírito que esse mundo ainda não tem, mas estão ali, sendo burilados, para que cada um de nós vá ali buscar, migalha a migalha, dia a dia, através das leis que são estabelecidas por Deus, leis eternas e imutáveis, porque assim é Deus, eterno e imutável. Leis perfeitas, equilibradas, porque se estivessem sujeitas a modificações, não seriam seguras, mas elas são perfeitas. Muita gente diz que Deus escreve certo por linhas tortas. Na realidade, Deus não escreve certo por linhas tortas. As suas linhas são retilíneas perfeitas. A nossa visão é que é obtusa. Vamos compreendê-las estudando no livro dos Espíritos, passo a passo, cada lei, cada passo. E vamos de saída perceber a grandeza dessa lei, quando os Espíritos nos informam onde ela está escrita. Na pergunta 621, eles nos dizem: onde está escrita a lei de Deus? Pergunta Kardec. Na consciência. Porque na nossa bagagem de progresso, de evolução, nós guardamos o verdadeiro tesouro recomendado por Jesus. E ali temos a consciência a nos alertar. E essas leis devem ser permanentemente obedecidas. E é ainda nessa determinação de lei divina ou natural que o Espiritismo mostra toda a sua pujança e sua coragem. E nos oferece como modelo Jesus. Muitos de nós temos ainda aquela timidez de dizer: eu não posso querer me comparar a Jesus. Tem que comparar-se, porque Jesus mesmo disse: sois deuses, podereis fazer o que eu faço e muito mais ainda, quando estivermos prontos para isso. Porque somos espíritos imortais. E é exatamente através desse conhecimento que vamos ter a consciência que arrebenta com um berço e com um túmulo e nos mostra a vastidão da imortalidade. E aí iremos conscientemente galgar a passos largos a jornada evolutiva, porque iremos saber preparar nesta vida a vida futura, porque tomamos consciência que ela existe, porque sabemos que é uma realidade. E vamos então praticar o bem, praticar o amor, a fraternidade, com consciência e com destemor. Muita gente diz: mas a terra é terrível, o mal está sobrepujando. E já há tantos anos atrás, quando Kardec pergunta por que o mal sobrepuja o bem,
A pergunta 932 está lá no livro dos Espíritos. Por timidez esses. Os maus são audaciosos, intriguentes, eles provocam, eles não têm medo, eles vão para frente. E nós ficamos aqui, não, eu sou espírita, eu não posso, eu tenho que respeitar, deixa ele dar na cabeça do outro, e você não toma atitude. No outro dia aqui mesmo, eu estava no restaurante, não precisei fazer nada, mas eu vi alguém correndo, pega ladrão, daqui a pouco passou alguém com um menino. Eu saí correndo na mesma hora. Eu digo, porque a primeira coisa que acontece é baterem. Vocês já viram, e quem é que não vê o Domingão do Faustão, né? Tem aquele anãozinho, ninguém bate no grandão, no pequenininho todo mundo quer bater, né? Corre atrás, mas quando aparece o grandão, todo mundo muda de opinião. Mas graças a Deus chegou um policial e a gente não precisou intervir. E às vezes a gente se acomoda, tem medo de tomar uma atitude positiva. Ah, eu não vou me envolver. Ah, pode sair uma... Quando não quer, dois não briga. No outro dia tinha um rapaz, visivelmente desequilibrado, não sei se com álcool ou com outra coisa, na porta da minha casa, a tomar um monte de atitudes absurdas, a desacatar todo mundo. Foi lá, pegou uma faca, porque o outro estacionou o carro no lugar certo, não estava errado, o outro estava absolutamente certo, estava em casa dormindo, o outro nem tinha nada a ver com ele. Ele foi lá, cismou que aquele carro não podia ficar ali, começou a gritar, xingar todo mundo, e foi lá, meteu uma faca no pneu, e furou o pneu, rasgou o pneu do outro, e aí desacatou, um monte de gente vendo aquilo, mas que absurdo, e ele começou a desacatar, inclusive meu irmão, que é magrinho, não é gordo, não. Inclusive meu irmão, estava lá, mais velho que eu, né? E as pessoas estavam se revoltando, e eu estou vendo que ele vai provocar alguma coisa grave. Eu disse, bom, agora é comigo, né? Vou lá eu. Ah, quando eu desci, que eu apareci, eu disse, ô rapazinho, pera. Aí todo mundo disse, e agora que ele apanha? Eu fui lá, botei o braço no ombro dele, disse, meu irmãozinho, que isso? Sua esposa nervosa, com o filhinho no colo ali, não sei o quê. É o meu maior amigo hoje. A coragem de chegar perto. Tomar atitude com confiança em Deus, com segurança. Eu vi que aquele rapaz estava tomado por uma entidade talvez perturbadora, provocando a desgraça dele e talvez de outros que se ali se envolvessem. É isso que nós temos que fazer. Não ter medo de dar a mão. Buscar o companheiro. Não é ser bonzinho dentro da casa espírita. Ah, eu sou um santo, eu faço uma prece maravilhosa. Jesus, que maravilha. Está na casa espírita, faz tudo. Chega dentro de casa, é um tirano. É incapaz de socorrer o vizinho. A vizinha vem subindo, tem uma bolsa pesada. Dá licença, eu ajudo a senhora. Recebe um sorriso de simpatia de volta. Ah, não. Aquela mulher, eu não gosto dela, não. Muito feia. Só gosto de ver mulher bonita. E parece que espírita não pode olhar mulher bonita. Por que não? É bonita sim. As mulheres não ficam feias, eu acho lindo, eu adoro ver mulher bonita. E daí? Tanto que casei com uma. Quem viu sabe, né? Não é bonita? Pois é. E daí? É mais bonita ainda por dentro. Beleza física, na realidade, Deus é tão sábio que fez a gente assim. A gente casa, acha a mulher maravilhosa, bonita, linda. E a gente vai passando os anos, vai mudando. Mas como a gente vai ficando também velhinha, a vista, ó, vai ficando ruim. E a mulher não aparece. As rugas não aparecem. Né? E aí o que acontece? Um dia alguém diz, vai ao oculista. E você bota, nossa senhora. Aí é que é preciso lembrar-se. O que eu digo? Você pegar hoje, for comparar qualquer jovem aí, de seus 20 e poucos anos, fisicamente, está muito mais bonita. Coitadinha minha já chegou lá quase nos 50, né? Já cheia de netos, acabou de criar os filhos, está criando os netos. Está tudo lá em casa. Só tem 2 que não moram lá. Dos 5 tem 3. Eu já disse a ela, quando vai dar uma vez para mim, de vez em quando, por isso que eu trago ela para cá, ela veio para cá aquela vez, por isso. Vejam vocês. Aí você compara. Ah, essa é linda, maravilhosa, aquela ali. E é interessante. Eu já percebi que o homem tem uma coisa.
O homem sempre casa com a mulher errada. Ele casa, vive, quando está lá com seus 40, 50 anos, é que ele descobre que casou com a mulher errada, porque ele encontra a alma gêmea. Ah, encontrei minha alma gêmea. Geralmente tem 18, 19. Ainda não vi um encontrar uma alma gêmea com 70 anos de idade, desdentada. Não encontra. Não sei por quê. Esse negócio de alma gêmea atrasa a encarnação da mulher, ela só chega depois, nunca antes. Né? Mas a sabedoria divina nos mostra uma coisa interessante, que a gente olha aqui, é muito bonitinho, é muito isso e aquilo. Mas a nossa vivência faz a cabeça funcionar, diz, peraí, como é que ela já fez, né? Uma certa vez, ela é brava. Eu cheguei em casa, não sei porquê, ela... Sabe daquela quando solta e começa a falar, e eu digo, hoje tá bom. Nós íamos sair para fazer compra e eu não sabia por quê. Eu não tinha feito nada mesmo nesse dia. Não estou tirando o corpo fora, não. Quando faz. Esse dia não. Esse dia alguém pisou no calo dela e ela disse, bom, é você mesmo. Não tem outro, vai você. É o de sempre. E aí começou. A minha filha mais velha passa perto de mim e diz assim no meu ouvido, pai, não sei como é que você aguenta. Eu virei para ela e disse, filha, o crédito que ela tem pode fazer muito mais. A razão, o raciocínio tem que prevalecer. Se a gente comparar a outra jovem, bonitinha, sem defeito, ganha de 10 a 0. Mas se nós formos olhar o que ela já aturou da gente, o que ela já fez, o sacrifício, o companheirismo, a vivência, ei, sai fora, vai embora, não passa aqui não. Você é bonitinha, é linda, vai embora. Não é assim? É isso. As mulheres são bonitas, não quer dizer que sejam inferiores, mas a nossa está lá. E a gente tem que preservar, é a nossa recompensa, né? De consolo que nos abriga, a fraternidade da família. E estão aí as leis, né? As leis estão aí. Não é fazer igual, como eu estava dizendo, na casa espírita eu sou ótimo. E aí faz que nem um companheiro nosso, dedicado à casa espírita, maravilhoso. Um dia está lá na casa espírita trabalhando e fazendo alguma coisa, chega um caminhão de mudança lá na porta, de que é isso? Era a mulher dele com a mudança. Senhor, o que houve? Para aí, o que houve? Não, eu não aguento mais aquele homem lá de casa, eu quero viver com esse que está aqui. Ah, é? Quero viver esse aqui que é bonzinho, maravilhoso. O que adianta? O Espiritismo, a prática, a continuidade, a extensão da prática lá fora, no nosso lar, no nosso trabalho, junto com todos nós. Nós precisamos exatamente disso, de amor. As leis estão aí para isso. É lei do progresso que nos diz que devemos evoluir. É lei da destruição que nós temos que perceber que não é destruição, é transformação, é renovação. É isso que a gente precisa entender. A lei de liberdade. Vejam vocês, os homens entendem às vezes muito mal. Vou beber uma água. Não tem problema não, né? A gente pode beber, já está seco. Aí eu falo mais meia hora. Mas vocês podem ter certeza, no final vocês vão adorar. Todo mundo vai dizer assim, que bom que acabou. Mas aí a gente estava falando das leis. Vejam vocês, as leis são tão perfeitas que passo a passo o homem vai se aproximando delas. Embora muita gente não entenda, aquelas leis também eram inspiradas. Só que a época de Moisés, e antes dessa época, na época da Babilônia, da onde se originou a lei de Talião, do olho por olho, dente por dente, que depois foi adotada por Moisés, esse código de Hammurabi, que é o código sagrado da Babilônia, trazia a pena de talião. E muita gente diz assim, mas que absurdo, como é que Deus permitia? Olha, gente, a época, eu estou tentando lembrar o nome da escritora americana, não sei que, Taylor, agora, mas não importa. Eu li nesse livro, aquela época, os escravos
eram felizes em servir os seus senhores. Que bom que é meu amo, porque ele trabalha para me sustentar. Aquele espírito ainda muito bruto, ele achava-se sem condições de sobrevivência e queria continuar naquela condição. E quando o amo, ele idolatrava o amo. Então, nessa época, se você dissesse para o camarada: olha, se você roubar, eu te prendo, boto na cadeia, diz: que maravilha, vou viver à toa, comendo e bebendo. Era isso. Então, aí ele roubava, aí ele matava. Então, as leis tinham que ser mais duras. Se vocês observarem, existe um livro, A História Resumida do Direito, do Dr. Ralph Lopes Pinheiro, traz exatamente a história das leis que vão se modificando à medida que a humanidade vai se aperfeiçoando. Todo mundo sabe que é uma lei draconiana, é uma lei dura, uma lei da Grécia. Mas logo a seguir, a espiritualidade manda Solon, que amainou essas leis. As leis das 12 tábuas de Roma foram modificadas pelas institutas quase 1.300 anos depois, progrediu, e hoje essas leis que eram tidas como divinas, por isso essa confusão. Antigamente, para a lei valer, tinha que dizer que era de Deus. O homem fazer lei, não, a lei é de Deus. Então, se era Deus que mandava, todo mundo obedecia. Por isso essa confusão está no Velho Testamento, como coisas sagradas, o fato de mandar matar tudo que está vivo no campo do inimigo, seja velho, criança, animal, peixe, está lá no Velho Testamento, mandando matar tudo no campo do inimigo. E por que isso? Porque se não fosse como coisa sagrada, ninguém obedecia. Há bem pouco tempo se desvinculou a lei e se criaram os códigos de direito das leis sagradas. E hoje o homem já evolui, que na Declaração dos Direitos Humanos, o seu artigo 19, está exatamente de acordo com a lei de liberdade que Kardec escreve no Livro dos Espíritos em 1857. Essas leis que estão no Livro dos Espíritos estão hoje sendo adotadas no mundo, conforme o progresso da humanidade. Vejam bem, meus irmãos, como é importante. O progresso está nos trazendo a aproximação, o retorno às condições que eram estabelecidas erroneamente, antigamente, como leis, mas agora, pela própria evolução moral, o homem se aproxima das leis de Deus. A Declaração dos Direitos do Homem é uma dessas leis que se aproxima muito. Mas é preciso mais. É preciso que a gente ponha no coração a determinante lei do amor, de justiça e caridade. Essa é a lei que deve imperar no terceiro milênio. Essa é a lei que Jesus nos trouxe há quase 2000 anos. E se nós queremos ir para o terceiro milênio, como espíritos evoluídos, vamos praticar. Porque o mundo de regeneração que se aproxima, e não vai ser instalado o dedo do dia 31 para dia 1º, é natural e progressivo, tá? É uma coisa que não vai ser exatamente assim, mas a transformação será necessária. Agora, uma má notícia: não é o paraíso que vocês estão esperando. O mundo de regeneração é um mundo de trabalho, de responsabilidade. O mundo de regeneração é um mundo ao qual nós iremos se estivermos aptos a trabalhar pela reforma e regeneração do mundo. Por isso, na contribuição que o Espiritismo tem para a sociedade, tem que estar a exemplificação, o crescimento intelectual através do estudo, da compreensão, mas acima de tudo, da prática do amor, no dia a dia. Se vocês querem milagres, não esperem por nós, mas se vocês querem as leis naturais atuando na felicidade das famílias, vamos dar as mãos e vamos praticar o amor, com consciência, com inteligência, através de um aprendizado claro e límpido, sem mistérios, sem sofismas. E aí iremos para um novo mundo,
dispostos como espíritos fortes, determinados a trabalhar pela regeneração desse mundo que nós aviltamos, principalmente no último século. Entendam vocês que há 30 anos atrás ninguém falava em ecologia. A ecologia era nula. E, no entanto, está se despertando a consciência para a humanidade. Os rios poluídos, a camada de ozônio aí esburacada, a chuva ácida, enfim, a modificação do clima terrestre é responsabilidade do homem. Portanto, esse novo tempo não é um mundo de felicidade, é um mundo onde espíritos conscientes irão regenerar esse mundo. É mundo de trabalho, onde nós precisaremos do companheirismo, da fraternidade, da compreensão e do esforço conjunto para manter a vida na Terra. É isso que nós precisamos. Precisamos de novos elementos preparados na imagem de Jesus, no espelho de Eurípides Barçadufo, fazendo com que o momento se transforme a partir de agora, a partir de hoje. É esse o momento. É esse o momento que eu quero de cada um hoje, olhando para o companheiro, para a companheira do lado, para dar a mão, para dar o abraço, para falar de amor e de fraternidade, para comemorar essa festa que a espiritualidade nos traz nessa semana magnífica, para fazer sintonia com esse espírito magnífico de Eurípides Barçadufo, para colocar no coração definitivamente a presença de Deus, a presença divina. Um dia eu perguntei: onde estás, ó Deus, que não vês? A criança que chora, o velho desamparado, o irmão que agora sofre desesperado. Onde estás, ó Deus, que não ouves este imenso clamor de tantos que gritam no desespero da dor? Onde estás, ó Deus, que eu não encontro, se te chamo de pronto para matar a fome dos que pedem em teu nome? Onde estás, ó Deus, com a tua justiça perfeita, que deixa sofrer inocentes e aos tortos não endireitas? Onde estás, ó Deus, que não impedes as calamidades que assolam o mundo e devastam cidades? Onde estás? Onde estás? Se em todos os caminhos procuro, se em todos os becos te busco, não acho, não vejo, se eu fico no escuro. Foi então que uma voz, que eu não sei, veio de onde, a dizer-me a verdade, que nenhum tempo esconde. Eu estou onde estás, eu sou a eterna presença, sou a luz, sou a vida, eu sou a tua sentença. Eu estou onde está toda paz, toda luz. Eu sou o pastor que o rebanho ao infinito conduz. Eu estou onde está a alegria e bonança. Eu sou o Pai que te leva nos caminhos da esperança. Eu estou onde está a suprema bondade. Estou onde está o perdão e a humildade. Eu estou onde está o esforço e a resignação, a vontade de servir e de amparar o irmão. Sim, eu também estou no trabalho e na perseverança, na caridade que faz o doce sorriso de uma criança. Mas acima de tudo eu estou na superação de toda dor. Onde houver paz, onde houver luz, onde houver
o verdadeiro amor. Que esse Deus maravilhoso nos conceda a alegria de, nesse momento, comemorarmos a Semana Espírita com muita paz e com uns abraços a todos os companheiros que aqui estão. De ver todo mundo se abraçando. É a festa dos nossos. Todos nossos irmãos que se encontram comigo, para que possamos sempre estar mais unidos uns com os outros, desempenhando essa tarefa do amor, da fraternidade para com todos. Que o Senhor Jesus, com suas bênçãos, com a sua misericórdia, para que possamos ser fortes, ser tranquilos, e que possamos desempenhar com otimismo, com perseverança, com amor, essa nossa tarefa. Que Jesus, sua infinita bondade, derrame sobre nós as suas bênçãos e a sua luz. Que assim seja. E amanhã nós estaremos reunidos aqui neste mesmo horário com a seguinte palestra: a família na visão que já deve ter conhecimento. Amanhã nós estaremos aqui com a família na visão espírita. E nós vamos ter agora o sorteio de livros e revistas. A gente sabe que o Humberto e a Lia são frequentadores do Centro Espírita Joaquim. Eles têm a banca. O banquete hoje está mais fácil de livros e revistas. Vale a pena um lembrete de que as compras. Esse primeiro livro foi do Elias, ela pegou a ganhar. 271. 271. 183. 183, mais um livro. Pegar e depois você andar e mandou sortear. 194.